Paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs que estão inscritos no meu canal, estão vendo esse vídeo. Que o Senhor Jesus possa te abençoar. Que o Senhor Jesus, através desse vídeo, Ele venha visitar a sua vida, a sua casa, a sua família, os seus filhos. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa enviar um anjo na sua casa para repreender toda obra do diabo, toda inveja, todo mal contra a sua vida. Que Deus possa te abençoar. Que o Senhor Jesus venha derramar bênçãos sem medida sobre a sua vida. Que Deus abençoe a todos que estão vendo esse vídeo, a todos que estão inscritos no meu canal, em nome do Senhor Jesus. Faz tempo que eu não faço mais um vídeo, né? A correria está grande na minha vida. Mas Deus, Ele é fiel. Deus, Ele cuida, Deus, Ele é Pai, né? Deus, Ele continua sendo o mesmo. Ele cura, Ele liberta, Ele transforma, né? Nós estamos passando pelos últimos tempos, né, na Terra. A Bíblia diz que nos últimos tempos o amor de muitos vai se esfriar, né? A Bíblia diz que muitos são chamados e poucos escolhidos. São poucos que vão subir para o céu. São poucos que vão aguentar suportar a cruz, né? Senhor Jesus, Ele disse em sua palavra, né? Aqueles que quiserem vir após mim, inicie a sua cruz. Inicie a sua cruz. Morra para as coisas do mundo. Esquece de agradar as pessoas do mundo. Esquece de agradar o mundo. Mas temos que fazer as coisas que agradam ao nosso Pai, que é Deus, o Criador dos céus e a terra. Irmãos, nós estamos vivendo os últimos tempos, né? E muitos irmãos e irmãs estão cansados, estão fracos, né? Mas eu quero dizer, não desanime, não abre mão da sua fé. Acredite na sua fé, creia em Jesus Cristo. Nunca olhe para trás, nunca. Sabemos que o diabo, ele trabalha na nossa mente, né? Na nossa mente. Porque ele sabe que se ele entrar na nossa mente, ele mata a nossa fé em Cristo Jesus. Ele faz a gente esquecer dos milagres que Deus já fez em nossa vida, das coisas boas que Deus já fez em nossa vida, né? E se eu for contar aqui, eu vou fazer uma lista tão grande, tanto de coisas que Deus já fez na minha vida. A gente na nossa vida não tem que olhar somente as coisas que estão acontecendo no momento na nossa vida, mas a gente temos que olhar tudo que Deus já fez, a nossa trajetória, né? Nunca esqueça de onde Deus te tirou, de onde Deus te libertou, né? Quero dizer que Jesus, Ele cura, Ele liberta. Pode ser um bêbado, um drogado, uma prostituta, não importa quem seja. O Senhor, Ele faz a nova criatura. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O Senhor Jesus, Ele chama a gente ao conserto. O Senhor Jesus, Ele chama a gente ao arrependimento, né? A Bíblia diz que aqueles que são de Cristo crucificam a sua carne. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, no versículo 6 e diante, a Bíblia diz que Deus não nos chamou para a imundícia, mas sim para a santificação. Para que haja mudança. Para que a santidade de Deus, o Espírito Santo, Ele venha repousar dentro de nós. E venha retirar, né,
todo pecado, todo sentimento de pecado, de prostituição, de adultério, de iniquidade, e para que Ele possa nos limpar e nos fazer uma nova criatura em Cristo Jesus, para que Cristo Ele possa viver dentro de nós, através de um templo limpo, de um templo santo, né? E nós temos que obedecer a palavra de Deus e os mandamentos, porque fazendo isso, Deus ele vai se alegrar com a nossa mudança. As pessoas vão nos julgar, porque a gente virou crente, né? Porque a gente prega a palavra. Mas a gente não pode dar ouvido ao mundo, às pessoas, mas nós temos que dar ouvido a Deus, que nos alistou para a guerra, nos chamou para a batalha. Então quero dizer, não se entristeça, não ligue para as pessoas. Olhe somente para Cristo. A nossa aliança é com Jesus. Ele nos escolheu, Ele nos chamou no meio de uma geração corrompida pelo diabo, no meio de uma geração que está perdida, né? Na pornografia, na bebida, na cachaça, no tráfico. Mas a Bíblia diz que o Senhor Jesus ele veio para os pecadores, né? Você veja que Jesus, na sua palavra, ele escolheu e salvou as pessoas que as pessoas não davam nada. Ladrões, como o Dízimo que foi salvo na cruz, né? Dizendo, mestre, lembra-te de mim quando entrares no paraíso, no teu reino. E Jesus disse para ele, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. E Dimas era um ladrão, tinha cometido o ato de roubo, né? Então Jesus ele salva, ele perdoou aquela mulher adúltera que ia ser apedrejada. Disse, olha, filha, ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Ele perdoou o pecado dela, mas disse para ela não voltar a cometer o mesmo ato. Disse para ela mudar, abandonar o pecado e viver uma nova criatura, e viver uma nova pessoa, em mudança e novidade de vida. O Senhor Jesus nos chama para ser luz na terra. É fácil ser luz na terra? Não é fácil. Não é fácil ser crente. Não é fácil a gente ir para o céu. Não é fácil. Senão Jesus ele não tinha dito para mim e para você, olha filhinhos, no mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo. Se Jesus disse que a gente ia ter aflição, é aflição. É aflição. Quantos crentes não estão passando por provação? Quantos não passam por provação? Todos nós passamos por provação na terra. Todos nós passamos por luta todos os dias. Mas em todas as lutas, em todas as batalhas, nós temos que crer e acreditar que Jesus está conosco. Que Jesus ele está no barco. Que Jesus ele está nos consolando, nos fortalecendo. Quando você estiver passando por uma luta muito grande na sua vida, não é para você cair, não é para te abater, mas isso daí está acontecendo para fortalecer a sua fé. Porque através das lutas, através das provações, que a gente dobra o nosso joelho com fé. É através da luta, através das batalhas, das provações, que a gente busca o nosso Pai em secreto. Um choro, em pranto. E quando a gente ora, a gente pede socorro ao Pai. Ele estende a sua mão. E Ele entra com a providência. Que a Bíblia diz em Salmos 46, que o Senhor Jesus, o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele é um socorro bem presente na hora de angústia, na hora de sofrimento, na hora que não tem ninguém para te consolar. O Espírito Santo, Deus ele enviou o seu Espírito Santo para te consolar. O Espírito Santo te consola, né?
A Bíblia diz que em Romanos capítulo 8, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós diante do Pai. Quando falta palavras em nossa boca, quando a gente não consegue interceder, orar sem forças, o Espírito Santo intercede por mim e por você. Ele intercede diante do Pai, dizendo: Pai, dá força para ele, ele intercede por você. O Espírito Santo, ele é que nem um advogado perante Deus. E a Bíblia diz que o Espírito Santo um dia ele vai subir. Um dia ele vai subir dessa terra. Um dia ele vai ter que subir, igreja. No dia do arrebatamento, o Espírito Santo sobe. E nós temos que se santificar, igreja. A Bíblia diz que a gente temos que ser prudente, né? E perseverar em oração até o fim. Eu mesmo, enquanto eu não ver Jesus, ele vir sob as nuvens, me buscar a igreja, e eu não ver as crianças sumindo no arrebatamento, eu não desisto da minha salvação. Eu não abro mão. Eu posso passar por luta, por provação, mas eu sei em quem eu tenho depositado a minha fé. Você sabe em quem você tem depositado a sua fé, em quem você tem crido todos esses dias. O Senhor Jesus, ele não vai te desamparar nunca. Ele nunca desampara. A Bíblia diz que quando Jesus subiu para o céu, a Bíblia diz que ele foi levado ao alto e uma nuvem branca encontrou ele no céu. E a Bíblia diz que os seus discípulos, fitando os olhos sobre o céu, apareceu 2 homens com as suas vestes brancas e disse: por que está chorando? Por que estão tristes? Alegrai-vos. E eles disseram: está vendo esse que está subindo? Da mesma forma, ele vai voltar. Jesus, ele disse em Mateus capítulo 5, verso 18: passarás os céus e a terra, mas nem um jota nem um tio mentirá da lei, sem que tudo seja cumprido. O fim virá. Um dia o fim virá, igreja. Um dia Jesus vai voltar. E nós temos que estar preparados em oração, em comunhão, jejum e se consagre, se separe para Deus. Deus, ele quer ouvir o seu clamor. Deus, ele quer ouvir a sua oração. Está fraco? Abre um jejum, vai orar, vai ler Bíblia. Se enche no louvor. Se enche na presença de Deus. Busque a presença do Senhor. A Bíblia diz: invocai o nome do Senhor enquanto está perto. Invocai. Se humilhai na presença de Deus. A Bíblia diz: aquele que busca, encontra, e aquele que pede, recebe. Igreja, quando eu vejo que eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Porque a Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quantos crentes, igreja, não estão orando, às vezes não está tendo resposta de Deus. Quantas pessoas não estão clamando e dizendo: rapaz, eu estou indo para a igreja, mas estou numa fraqueza. Eu estou indo para o culto, não estou faltando no culto. Quarta e domingo eu estou no culto. Estou nessa fraqueza. Igreja do Senhor Jesus, não estranhei isso. O que acontece, igreja, é que a gente estamos vivendo os últimos tempos. É aí, nos momentos das fraquezas que a gente está passando, que Deus, ele quer ver quem é crente e quem não é.
Deus, ele quer ver, igreja, quem é adorador e quem não é, igreja. Quem é joio, quem é trigo. Agora, se você sabe no seu coração que você é um verdadeiro adorador, você não vai abrir mão de Jesus. Você não vai abrir mão da sua cruz. Você não vai abrir mão do céu. Você não vai abrir mão da sua coroa. Você vai perseverar até o fim, porque Deus é contigo. E a Bíblia diz que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita. Mas se você estiver olhando para Cristo Jesus, você não vai ser atingido. Não se entristeça porque tem pessoas falando mal de você, fofocando, falando mal do teu nome. Não dê ouvidos às pessoas. Não dê ouvido. Não dê ouvido. Acha que você olhe para dentro do teu coração e veja se você é essa pessoa que as pessoas estão falando do teu nome, fofocando. Porque uma pessoa que anda fofocando ou falando mal do teu nome, você sabe que essa pessoa não está com Deus, não está com Jesus. Porque a Bíblia diz bem claro que a nossa guerra não é contra a carne nem o sangue, mas contra principados e potestades, contra Satanás e seus demônios. A nossa guerra é contra ele, não é contra o seu irmão. A Bíblia diz que o Senhor Jesus disse assim: orai pelos que vós perseguem, né? Pelos que vós maltratam, vós perseguem, vós caluniam, para que sejais filhos de Deus. Tem gente falando mal do teu nome, fofocando do teu nome, se levantando contra a sua vida. É normal, sempre vai ter pessoas que não vai com a sua cara. Sempre vai ter pessoas que não vai se alegrar com o brilho da luz do Espírito Santo em você. Sempre vai ter pessoas que vai se levantar contra a sua vida, porque são pessoas que estão cegas, né? O Senhor Jesus disse assim: vós sois a luz do mundo, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Então nós temos que ser luz. Então ore por essas pessoas. Quando vir uma pessoa fofocando, falando, ó, tal fulano está falando mal de você. Sabe o que eu faço? Eu dobro o joelho. Eu oro por ela. Eu intercedo pela vida dela. Porque eu sei, eu tenho a certeza que não é o Espírito Santo que está usando ela. Eu tenho a certeza que não é Jesus que está usando essa pessoa. Por isso, não dê ouvido às pessoas. Dê ouvido para Deus, igreja. Se comunica com Deus. Quantas pessoas não se desviaram, né, dos caminhos do Senhor, porque deu ouvido para as pessoas. Porque deu ouvido para o mundo. Porque o mundo acha, do que as pessoas acham. Ah, mas eu não vou para a igreja porque tal pastor é isso, aconteceu, roubou. Ah, não vou para a igreja porque tal pastor ficou com mulher de tal fulano, mulher casada. Ah, não vou para a igreja porque tal pastor está usando droga, está bebendo. Me diz uma coisa, mas quem morreu na cruz foi o pastor aqui na terra? Morreu com você? Não, o seu verdadeiro pastor é Jesus. Você tem que ir para a igreja, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a salvação. Jesus, ele é o único caminho. Ah, eu vou para a igreja para ser liberto da cachaça, eu vou para a igreja para ser liberto das drogas. Não. Escute aqui. Isso daí é um livro aberto que Deus deu para você. Quando Deus fez Adão e Eva, Deus colocou um fruto do pecado. Você come se você quiser. Mas eu vou para a igreja para buscar minha salvação, porque eu sei que só Jesus salva. Eu não vou para a igreja para ser liberto da cachaça, da droga, não. Isso eu tenho que parar. Isso eu tenho que mudar. Isso o Espírito Santo de Deus vai me transformar. Isso eu tenho que lutar contra a minha natureza humana, contra eu mesmo. Você tem que dizer não às drogas. Você tem que dizer não à pornografia. Você tem que dizer não à bebida.
não ao adultério, não ao mundo, não ao diabo, não aos demônios, não ao pecado. Você tem o direito de dizer não. Você tem o direito de dizer: eu quero Jesus, eu quero ir para o céu, eu quero ir morar com Deus. Eu quero servir a Deus porque Ele é o único Deus, o Criador dos céus e da terra. Ele é o único Deus que existe nesse mundo. Ele é o único. As pessoas vão criar deuses, né? Religiões, e tem demais. Pois Jesus, ele não é uma religião. Jesus, ele é a salvação. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. E é só Ele. Jesus disse assim: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Tem muita gente que está fraco, está cansado, porque corre atrás das coisas do mundo, está na fé errada, está andando contra a mão de Deus, por isso que vive cansado. Mas a Bíblia diz que o Senhor Deus, aqueles que estão em Cristo, Ele renova as suas forças. Ele restaura. Jesus, Ele é o único que pode te salvar. Ele é o único. Jesus, Ele disse bem claro: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E tantas pessoas seguem tantos caminhos na terra. Tiago disse: ó, caminho, que aos homens parece bom, mas o fim é a morte, caminhos de morte. Tem muitos caminhos aí, igreja. O caminho do vício, da bebida, da cachaça, da curtição, o caminho da balada, da fama. Tem muitos caminhos que você pode andar aí. Mas será que você vai encontrar Jesus se você prosseguir esse caminho? Porque o caminho que eu conheço é Jesus. E Ele deu uma ordem para todos nós: ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Quem crê, for batizado, será salvo. Quem não crê, já está condenado. Ah, pastor, não creio. Bem, você tem o seu direito de crer, de não crer. Você tem o seu direito. Ah, pastor, não creio. A Bíblia diz que já está condenado. Né? O próprio Jesus, ele disse: já está condenado. Aqueles que não creem, já está condenado. Ah, eu creio em tal, em Pedro, em tal fulano, de Maria, em tal... O problema é o seu direito. O caminho, a verdade é Jesus. Aqueles que estão em Cristo, Jesus, um dia vai ser ressuscitado. Pelo mesmo Espírito que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, o Espírito de Deus, que habita também em nós um dia. A Bíblia diz que o Senhor vai tocar a sua trombeta com alaridos e vão ressuscitar os mortos. Aqueles que estão esperando em Cristo, aqueles que morreram fiéis ao Senhor, não abriu mão da sua salvação, da sua coroa. A Bíblia diz assim: guarde a tua coroa, para que ninguém roube, para que ninguém tome. Tem muita gente que quer roubar a sua coroa, às vezes diz que é seu amigo, mas fica falando mal de pastor dos crentes, fica falando mal da igreja. Tome cuidado, viu? Porque quando o Satanás não vai, ele vira seu instrumento para te esfriar. Quando o Satanás não vai, ele usa os seus instrumentos, viu? Do mesmo jeito que Jesus, ele pode pegar você para ser luz na terra, o diabo também pode pegar você no pecado para você ser trevas. Para você se levantar contra os crentes, contra a igreja de Jesus Cristo, contra a sua palavra. Viu? A Bíblia diz que aqueles que se levantam contra Deus, igreja,
Não vai muito longe, não. É como a Eva. A Bíblia diz que o ímpio não subsistirá o juízo. Horrendas coisas é cair na mão do Deus que é vivo. E tudo que a gente planta, a gente colhe. Planta mentira, planta fofoca, planta discórdia. Se levanta contra a igreja de Jesus Cristo. Ó. Se levanta. Um dia você vai colher o mal que você está plantando contra o seu irmão, contra o seu próximo. Um dia você vai colher. Aleluia, glória a Deus. Glória ao Espírito Santo. Infelizmente, igreja, a Bíblia diz que Deus é amor, mas também Ele é justiça, né? E o Senhor também diz em sua palavra que minha é a vingança. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. O nosso Deus, Ele é poderoso, Ele é vivo, Ele é eterno. E Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel. O nosso Deus, Ele não dorme. A todo momento Deus está com seus ouvidos atentos, ó, à sua oração, ao seu clamor. Deus está ouvindo, viu? Por mais que você dobre o seu joelho e pensa que Deus não está com você, Ele está. Continue orando. Continue na posição que Deus te colocou. Eu estou fraco, pastor. Vá fraco para a igreja, mas não abre mão. Tem uma palavra do Senhor aqui para você, nessa madrugada. Agora são 3 e poucos da manhã, estou aqui na madrugada, meditando na palavra do Senhor. E orando por todos os inscritos do meu canal, orando por todos os meus irmãos, que o Espírito Santo de Deus coloca na minha memória. Às vezes tem pessoas que eu não vejo, que eu não convivo, né? Pessoas que se apartou de perto de mim. Mas quando eu vou orar, o Espírito Santo de Deus coloca essa pessoa na minha mente, para mim orar por ela. E eu oro. Às vezes tem pessoa que nem fala comigo, e eu oro por ela. Por quê? Porque a Bíblia diz em Romanos 8 que o Espírito Santo intercede por nós, diante do Pai, com gemidos inexprimíveis. E se é o Espírito Santo que estiver na minha vida e na sua vida, é claramente que você vai orar por todos, porque Ele quer interceder por todos, através de você, através do teu corpo, que é o templo. O Espírito Santo de Deus quer interceder. Ele quer que você seja usado também a orar. Quando você ora pelo seu irmão, pela sua irmã, pelo seu próximo, é sinal que o Espírito Santo de Deus está em você e o amor de Jesus está em você, né? E a Bíblia diz aqui, irmãos, em Isaías capítulo 40, no versículo 28, a Bíblia diz assim: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador do fim da terra, nem se cansa e nem se fatiga. É inescrutável o seu entendimento. Irmão, minha irmã, o nosso Deus, Ele não se cansa. Às vezes o diabo coloca na nossa mente, mas rapaz, eu estou orando por tantas causas na minha vida, estou sofrendo, olha Deus, o que é que eu estou sofrendo, olha o que eu estou passando. Igreja, acredite que Deus está trabalhando. Deus, Ele é o mesmo, Ele não mudou, Ele não muda. Ele não tarda, Ele não falha. Na hora certa a vitória vai chegar na sua vida. Na hora certa Deus, Ele vai cumprir o que Ele determinou através de uma revelação de um pastor para a sua vida. Deus, Ele vai cumprir. Mas tudo tem a sua hora e tudo tem o seu tempo. E nós temos que acreditar. Porque no momento, às vezes, que a gente está cansado ali, né? Que o diabo vem e coloca coisa na nossa mente. Deus não está trabalhando, não.
Deus não está fazendo, não. Olha, tanto tempo que você é crente, Deus não faz isso na sua vida. Há tantos anos que você é crente, Deus não fez isso ainda na sua vida. A Bíblia diz, no Salmos 46, no verso 10, aqueitai-vos e sabeis que eu sou Deus. Sereis exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Espera no Senhor, confia nele, ele o fará. Espera no Senhor. A Bíblia diz aqui, no verso 28, que o Senhor ele não se cansa e nem se fatiga. Então, se o diabo está colocando na tua mente que Deus não vai cumprir, ele vai cumprir sim, porque ele não se cansa. Quando você está dormindo na sua cama, Deus ele está trabalhando nos teus sonhos. Deus ele está trabalhando nos teus propósitos que você colocou na mão dele. Você vai esquecer do que você pediu para Deus. Você vai orar, vai pedir, vai passar meses, às vezes até anos, né? Às vezes até anos vai passar. E você vai esquecer do que você pediu para Deus, mas Deus não vai esquecer. Ele cumpre, porque a Bíblia diz que ainda que nós fomos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo quem Ele é. Porque Deus ele é fiel, Ele é santo, e Ele cumpre com a sua palavra. Nós não cumprimos não, igreja. Nós, seres humanos, somos muitos falhos. Um dia nós estamos de um jeito, amanhã nós estamos de outro. Nós carregamos sentimentos no nosso coração. E o único que nos entende é somente Jesus. Jesus Cristo. Somente Deus ele nos entende. Deus ele te conhece. Ele sabe a sua luta, a sua provação, o que você está passando no seu dia a dia. Mas eu, como pastor, estou dizendo aqui, tenha paciência. Espera no Senhor Jesus. Tenha fé. Acredite que um dia a vitória vai vir na sua vida. Um dia você vai cantar o hino da vitória. Um dia você vai se alegrar do que Deus vai fazer na sua vida. A Bíblia diz que José passou por um processo também na sua vida. Primeiro vem o sofrimento, a provação, mas depois vem a vitória. E a vitória tem um sabor de mel, igreja. A vitória ela tem um sabor de mel. A vitória tem um sabor de mel, espera no Senhor. Continuando aqui no versículo 29, né? Dá força aos cansados e multiplica as forças aos que não têm vigor. Se você não tem nenhum vigor, está cansado, mas está indo para a igreja arrastado, está cansado, está fadigado, né? Está querendo desistir, olha o que a palavra do Senhor diz, que Ele dá força e multiplica, né, as forças aos que não têm vigor, aos que estão cansados. Em nome do Senhor Jesus, que Ele fortaleça você aí neste momento. Não importa as palavras que o diabo colocou na sua mente, para você se entristecer contra a igreja de Cristo, contra Deus, contra Jesus. Quero dizer para você que Deus continua o mesmo. E o Senhor Jesus vai multiplicar as suas forças. O Senhor Jesus vai te dar força para você orar. O Senhor Jesus vai te dar força para você pregar a palavra. O Senhor Jesus vai te dar força para você ser luz em meio a uma geração corrompida em meio às trevas. E a luz do Senhor Jesus vai resplandecer na sua vida. Receba renovo e fortalecimento, que o Espírito Santo de Deus visita você aí neste momento, através desse vídeo. Que o Espírito Santo de Deus que habita na minha vida e na nossa vida, ele venha visitar você agora e venha te renovar em nome de Jesus Cristo. As suas forças. Você não vai desistir. Você não vai parar. Você não vai olhar para trás. Olha o tanto de provação, aleluia, que você já passou na sua vida. E você ficou de pé.
É porque você é forte, é porque Deus te fez uma pessoa forte. É porque você esperou em Deus. E aqueles que esperam em Deus, o Senhor renova as forças. E não é fácil ser luz, igreja, na terra. Não está sendo fácil ser luz nesses últimos tempos. Porque a palavra do Senhor diz que até mesmo os seus escolhidos vão se desviar do Evangelho. E é muitas pessoas que estão se desviando do Evangelho. Pessoas que provaram o dom do Espírito Santo, expulsaram os demônios, curaram os enfermos, né? Pregaram muito a palavra. Então nós estamos vendo a palavra do Senhor Jesus sendo se cumprindo sobre a terra. E não é fácil a gente ser luz. Não é fácil a gente amar o próximo. Não é fácil a gente pregar. Não é fácil a gente orar por ninguém. Não é fácil. Por isso que Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Porque eu estou contigo. Aonde você estiver, o Senhor Jesus, ele disse, eis que estou convosco. Até a consumação dos séculos é para sempre. Essa promessa é para sempre. Sempre o Senhor vai estar conosco. Não importa a luta, a provação, o Senhor Jesus sempre vai estar do teu lado. Olha para trás. Olha para o teu redor. Quantas pessoas que diziam ser teu amigo já te abandonou. Já saiu de perto de você há muito tempo. Ó. Sabe por quê? Porque não é teu amigo. O teu amigo é Jesus. Prova na Bíblia. Eu provo. A Bíblia diz que quando o Senhor Jesus estava no monte orando, Judas traiu ele. Estava trazendo lá os fariseus e sacerdotes para matar Jesus. E quando chegou até Jesus, ele disse, olha, aquele que eu beijar, esse é o Cristo, viu? Esse é Jesus. Prendei ele, viu? Judas trocou Jesus por dinheiro, né? Estava ali com o espírito de Mamon. A Bíblia diz que quando Judas chegou, ele beijou ele. Jesus olhou para ele e disse, amigo, é com um beijo que tu traz o filho do homem. Por isso que eu digo, na terra a gente não tem amigo. A gente tem os irmãos em Cristo. O nosso amigo é Jesus. O nosso amigo é Jesus. Ele chamou Judas de amigo. Amigo é com um beijo que tu traz o filho do homem. Então saiba que teu único amigo é Jesus. Guarda isso na tua mente. Guarda isso na tua mente. Glória ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Deus é maravilhoso. Prosseguindo. Os jovens se cansam e se fatigam. E se fatigarão. E os moços certamente cairão. Versículo 31. Mas o que espera no Senhor renova as forças. E subirão com asas, como de águia, e correrão. E não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Igreja, olha que palavra poderosa, igreja. Sabe o que é interessante? Que a Bíblia diz assim, a palavra do Senhor diz aqui no verso, em Isaías 40, verso 31, ele diz assim, que somente aqueles que estão, aqueles que esperam no Senhor. Igreja, será que aqueles que se desviaram do Evangelho esperam no Senhor, igreja? Guarda na tua mente isso. Esperou no Senhor? Esperou com fé no Senhor? É claramente que não. Se uma pessoa se desviou do Evangelho, foi porque quis, igreja. Foi porque quis. Perdeu a esperança. O inimigo esfriou o amor no coração. O inimigo entrou na mente. E se ele entrar na mente, ele mata a sua fé. Mas no verso 31 aqui, Isaías 40, no verso 31, a Bíblia diz, aqueles que esperam no Senhor. Se você passar os dias todinhos da sua vida esperando no Senhor Jesus, Ele renova as suas forças. Você pode estar fraco como for. Você pode estar passando pela provação que for. Mulher pode te abandonar. 1000 pode cair ao teu lado, 10.000 à tua direita. Você vai continuar de pé.
Sabe por quê? Porque olha o que a palavra diz. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão como águias e correrão e não se cansarão e caminharão e não se fadigarão. Então, se pessoa se desviou do Evangelho é porque não esperou no Senhor. Por isso que as suas forças não foram renovadas. Por isso que desviaram do Evangelho. Porque não esperou no Senhor. E nós, para a gente ficar de pé, igreja, guarda isso na sua mente. Para você ficar de pé até Jesus voltar, até o dia do arrebatamento, é você esperar no Senhor. Porque se Deus vê que você está orando no seu coração, dizendo, Jesus, me sustenta até o dia da tua grande volta, até o dia do arrebatamento. Escute aqui, Deus vai abrir o céu. Deus vai derramar força sobre você. Deus vai acrescentar fé no teu coração. Deus vai enviar anjos na tua casa para te guardar, para te proteger, para repreender os demônios, para o diabo não tocar na sua vida. Deus vai te guardar. Deus vai estender a sua mão direita na sua cabeça. Vai te dar livramento nas ruas, aonde você estiver. Porque Deus ele não abre mão dos seus escolhidos. A Bíblia diz que o Senhor Jesus olhou para o céu e disse, Pai Santo, nenhum que tu me deste, Pai, nenhum que o Senhor me deste, eu perdi, se desviaram, senão filho da perdição. Somente os filhos da perdição vão se desviar. Mas Jesus ele disse, Pai Santo, nenhum do que o Senhor me deste se desviaram, senão o filho da perdição. Sinal que no meio sempre vai ter o filho da perdição. A Bíblia diz que muitos são chamados e poucos escolhidos. Tem muita gente que vão para a igreja, vão louvar a Deus, é bênção, homem de Deus. Mas foi chamado, igreja. Ficar lá por 10, 12 anos. Mas será que vai aguentar até o fim? Não vai aguentar. Mas a Bíblia diz que muitos são chamados de poucos escolhidos. O escolhido, o pouquinho, os escolhidos, humildes, sinceros com Deus, verdadeiros, né? No Salmos 24, aqueles de puro de coração, aquele limpo de mão e puro de coração, que não jura enganosamente, que pratica a justiça. Esses verão o Rei da Glória. Esses serão renovados por Deus, né? Aqui em Isaías 41, no verso 10, a Bíblia diz assim, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço. Eu te ajudo. Eu te sustento com a destra da minha justiça. Está vendo que o Senhor Deus, ele diz para mim e para você? Deus, ele te sustenta com a sua mão poderosa, com a sua mão de poder, com o seu braço de ferro. Deus, ele age hoje na tua causa. Tudo aquilo que você pediu a Deus, ele vai cumprir. Em nome de Jesus, ele vai cumprir na tua vida, porque ele é Deus e ele não muda. Deus, ele continua com o seu amor. Jesus, ele continua com os braços abertos para salvar todos aqueles que vêm até ele. Porém, o tempo está passando. O relógio está rodando, né? Para todos tem o seu tempo determinado. Então, enquanto estiver fôlego de vida, louve ao Senhor. Busque a Ele, entregue a sua vida para Jesus. Pastor, estou na droga, na bebida, na prostituição. Há tempo para você se arrepender dos seus pecados. Há tempo para você buscar Jesus. Deixe de adorar o diabo. Deixe de louvar o diabo. Vai louvar a Deus.
Porque até para levantar da cama foi Ele que te levantou. É Ele que te dá o fôlego de vida. Em vez de você murmurar, reclamar, agradeça a Deus todos os dias. Porque quando Jesus ele levantou o cesto de pães, né, com poucos pães, disse: Pai, graça te dou. Os pães e os peixes foram multiplicados através da graça. Quando a gente agradece a Deus, Deus abre a janela do céu e derrama bênçãos. Né? Jamais Deus vai se alegrar com uma pessoa que só vive reclamando. Mas Deus, ele é maravilhoso, igreja. Ele é fiel. Ele continua o mesmo. A Bíblia diz aqui em Isaías 43, no verso 2: Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama ardente a ti, porque eu, o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Ele te guarda, igreja. Ele te protege. Grande é o escudo de Deus ao redor do crente que é fiel. Grande é o escudo no mundo espiritual de Deus, no crente que é fiel. Nada pode deter os escolhidos de Deus. Pode fazer o mal que for. Pode se levantar. Deus, ele levanta o seu ungido. Ele sustenta os seus escolhidos. Os chamados não vão durar, não. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Mas o escolhido por Deus, Deus ele põe à prova. Sabe por quê? Porque Jó foi escolhido por Deus e Deus pôs ele à prova. Satanás disse: deixa eu tocar, Deus. Ele é assim porque tem família, tem riqueza. Deixa eu tocar, Deus. Deus falou: isso aí é meu escolhido. Pode tocar. Toca. Só não toca na vida dele, na saúde. Mas na carne pode destruir. Pode tomar carro, casa, pode tomar tudo. Jó provou a sua fé. A Bíblia diz que ele perdeu seus filhos, riquezas, bens. A mulher disse: Jó, amaldiçoa esse Deus e morre. E Jó falou: tá louca, mulher? Tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Jó não ousou blasfemar contra Deus. Tem muitos que passam pelo momento de provação, reclama contra Deus, blasfema contra Deus. A fé já vai lá embaixo, ó. Às vezes pode ser até uma provação para te amadurecer espiritualmente, para fortalecer a sua fé, para você crescer. E você, através dessa aprovação, você abre mão até da tua salvação. Então não abra mão da sua salvação. Pode ser uma aprovação de Deus na sua vida. Que Deus ele quer fortalecer a sua fé, te amadurecer, para você se tornar uma pessoa forte. Para lá na frente você ser recompensado. A Bíblia diz que tão boa e perfeita e agradável, né, é a vontade do Senhor na nossa vida. Deus sabe o que é bom para mim e para você. Então entrega a sua vida ao Senhor. Deus, que seja feita a tua vontade, teus planos e projetos, que continue de pé, que o Senhor cumpra na minha vida, faz a tua vontade. Deus vai fazer na sua vida. Agora não desista. Não abre mão da sua cruz. Permaneça fiel. Aqui em Isaías 43, no verso 19, ele diz, ó: eis que faço uma coisa nova.
logo a conhecereis, porventura não a percebeis. Eis que porém um caminho no deserto. E a Bíblia diz aqui, ó, eis que porém um caminho no deserto, né? Em rios e no ermo. O Senhor põe um caminho para você. Então prossiga por esse caminho. Prossiga por esse caminho que o Senhor abriu para você prosseguir nesse momento de deserto, nesse momento de luto, nesse momento de provação que você está passando. Prossiga. Marche. Jesus te chamou, foi para marchar. Jesus te chamou. Ele te escolheu. Se você se batizou sob as águas, se você foi notado no meio de uma geração dessa, é porque Deus ele viu algo de valor em você, que as pessoas não enxergou. E Deus ele viu isso. Jesus ele te ama. E ele quer te salvar, você e a sua família, os seus filhos e a sua casa. E através da sua vida o Senhor também quer fazer grandes projetos para te usar como luz no meio da sua família. Então, se santifique, se consagre, permaneça fiel. Ore a Deus e deixa Deus fazer na sua vida. Deixa Deus fazer o propósito. Deixa Deus fazer a obra. Amém? E você vai ser feliz na sua vida. Se você for agradar as pessoas ao mundo, você vai se entristecer. Você vai ser debochado pelas pessoas, caluniado, abandonado. Você vai viver com angústia no teu coração, que para passar toda vez você tem que beber um vazio, né? Que a pessoa que bebe tem um vazio dentro dela. A pessoa que usa droga, ela tem um vazio dentro dela. E esse vazio se chama Jesus. Esse vazio se chama Jesus Cristo. Só Jesus ele pode preencher esse vazio, esse cansaço. Você vai ver que quando você aceita Jesus na sua vida, todo esse vazio vai ser preenchido. E você não vai ter mais sede das coisas do mundo, mas sede de fazer as coisas de Deus, as coisas do Pai. Amém? Então, prossiga firme. Pastor, eu tenho uma fé pequenininha. Essa fé pequena aí, que pode mover montanhas. Essa fé pequena aí, que Deus pode fazer grandes coisas na sua vida. A Bíblia diz que nós somos pequeninos, nós não somos nada. Mas o Senhor, Ele nos ama. Jesus, Ele morreu na cruz por você. Foi para te salvar. A salvação é para todos. Cabe a você aceitar Jesus e obedecer ou não. Pastor, mas eu não estou vendo Deus, eu não estou vendo não. Jesus disse, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se você abre a boca aí, eu não estou vendo Deus, não sei o quê. Deus, você tem que experimentar Ele. Você tem que dobrar o joelho, tem que se humilhar. A Bíblia diz que tudo que é desligado na terra é desligado no céu. E tudo que é ligado na terra, tudo que ligar na terra é ligado no céu. Se você aceitou Jesus, você vai ser ligado no trono. Você vai ver a luz de Deus na sua vida. Você vai ver Deus dentro de você. Porque tem muita gente que diz, eu quero ir para o céu. Mas o tempo que a gente estamos vivendo hoje, nós temos que andar com o céu dentro de nós. Na onde você pisar,
você ter a paz dentro de você. O mundo pode estar em desespero, porque vai haver muito desespero, muitas guerras, né? O dia do juízo vai chegar para todo mundo. Então não desista, continua firme, que a nossa recompensa vai ser lá em cima. A nossa recompensa é quem vai dar Jesus para todos nós. E Ele é fiel. Ele vai cumprir na sua vida. Acredite. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Essa palavra maravilhosa, guarde no seu coração. A Bíblia diz assim em 2 Coríntios capítulo 12, no verso 9. O Senhor disse a Paulo e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando você diz que está fraco, é aqui você está forte. Você consegue. Você vai mais longe. E nada vai te parar. Nada vai parar a sua fé em Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Vamos orar? Senhor nosso Deus e eterno Pai, Pai da glória, Pai celestial, poderoso Deus altíssimo, em nome do Senhor Jesus Cristo, obrigado pela Tua palavra poderosa, Deus poderoso, porque a Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor dá força aos cansados, aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças e voarão como águia, porque esperamos com fé e com amor e com esperança no Senhor. Pai, abençoa todos, ó Deus, que estão vendo este vídeo. Que o Senhor possa renovar essa pessoa que está vendo essa pregação. Que Teu Espírito Santo venha visitar ela neste momento. Que Teu Espírito Santo venha consolar ela nesse momento de perda, nesse momento de traição, nesse momento de deserto que ela está passando, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, Pai, visita esse irmão, essa irmã agora. Visita esta família, essas crianças, meu Deus, nesta casa. Visita todos esses parentes, essas pessoas que estão vendo este vídeo. Dá força, meu Pai, aos cansados. Renova a força do Teu povo, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Cumpre, ó Deus, a Tua palavra. Tende compaixão daqueles, ó Deus, que estão no pecado, no erro. Lembra-te, ó Deus, da Tua misericórdia, Deus de Israel, com o Teu povo. Liberta o Teu povo do pecado, da iniquidade. Tende compaixão, Senhor, daqueles que estão arrependidos dos pecados. Tende compaixão daqueles, Senhor, que estão buscando a Tua presença, Pai. Ó Senhor, Tu és maravilhoso, Pai. Tu és o Deus Todo-Poderoso. No Salmos 46, verso 9, a Bíblia diz que o Senhor faz cessar a guerra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros. Tu és santo, Senhor. Cessa a guerra, Senhor. Tende compaixão do Teu povo. Salva este povo, Senhor, com o Teu poder, meu Pai. Liberta da bebida, da cachaça, da prostituição. Senhor Jesus, eu te peço, cura esta pessoa que está pedindo a cura de um câncer, que está, Senhor, enfermo neste momento, com sangramento. Senhor Jesus, vai de encontro, cura esta pessoa, liberta. Visita agora, Senhor, que Teu Espírito Santo visita esta pessoa, derrama a unção da cura, curando esta pessoa. Visita esta casa, meu Pai. Envia Teus anjos, meu Deus, libertando esta família, libertando este povo. Envia Teu exército de anjos, meu Deus, para batalhar com a Tua igreja, Senhor Jesus Cristo, aqui na terra.
Sustenta, meu Deus, os crentes. Sustenta, meu Deus, as igrejas, o teu povo. Ó Senhor Jesus, nós estamos aqui ainda na terra em teu nome, esperando, Senhor, a tua volta com amor. Oh, aleluia. Acende, Senhor, a chama. Não deixe o amor do nosso coração se esfriar, mas acende a chama do teu amor em nosso coração. Nos dê força para prosseguir fiel no teu propósito, no caminho que o Senhor determinou para a gente prosseguir aqui na terra, Senhor. Seja feito, meu Pai, a tua vontade, assim na terra como é no céu. Que o Senhor não deixe o pão nosso de cada dia faltar. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor sustenta o justo na terra. Nunca vi o justo mendigar o pão, assim como disse o salmista. Derrama bênção, meu Deus, na vida desse meu irmão, dessa minha irmã. Destrava tudo que está travado. Entra com a tua providência na causa, na justiça. Abençoa esta pessoa, meu Deus, abre porta de emprego. Essa pessoa que precisa de uma porta de emprego. Abençoa, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, todos os inscritos do meu canal. Tu conhece cada um que está aqui, Senhor, nesse canal. Eu apresento todos na palma das tuas mãos. Que o Senhor renove, dê força, envia teus anjos. Derrama cura, milagre, transformação. E que tudo seja renovado e tocado pelo teu Espírito Santo, Pai. Obrigado, meu Deus. Eu oro e te agradeço, Pai, nesta madrugada. Em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus. Graças eu te dou, Pai, pela tua presença maravilhosa em nossa vida. Tu és maravilhoso, Deus. Assim como os anjos estão no céu, clamando e cantando, Santo, Santo é o Senhor. Nós aqui da terra também cantamos e clamamos, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Grande é o teu exército, meu Pai. Grande é o teu exército. A Bíblia diz que todo olho vai ver, Pai, e toda língua e todo joelho vai se dobrar, e toda língua vai confessar que o Senhor é Deus. Que o Senhor Jesus é o Senhor dos exércitos. Oh, aleluia. Não vejo a hora, Jesus, desse dia chegar. Eu não vejo a hora, Senhor, de ir a teu encontro. Aleluia, Jesus. Obrigado, meu Deus. Obrigado. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus. E que você nunca venha olhar para trás. Nunca venha desistir da sua salvação. Amém? Beijão, um abraço e até o próximo vídeo.